Tá gravando, show. O capítulo 13, gente, fala de um tema que eu acho muito, muito importante, que é imperialismo, também chamado neocolonialismo. Talvez alguns de vocês já tenham estudado isso, porque às vezes é um tema abordado no 8º ano. Tá? De qualquer forma, eu vou explicar mais alguma coisa sobre ele. Esse imperialismo, ou neocolonialismo, ele acontece no século XIX, boa parte do século XIX, e ele envolve iniciativas, coisas que a Europa fez. Então, eu vou falar basicamente da Europa e outras partes do mundo. Tranquilo, né? Mas beleza. O estudo começa porque de 1870 até 1914, a gente tem um período chamado de Segunda Revolução Industrial. O que é isso? Esse período chamado de Segunda Revolução Industrial é um momento de muitos desenvolvimentos nas economias dos países, nas indústrias e também em invenções, né, em muita coisa. Por exemplo, é da Segunda Revolução Industrial que você começa a ter o uso do petróleo, do alumínio e do aço, da química sendo usada para as fábricas, da eletricidade sendo usada. Uma série de avanços, realmente tecnológicos, mesmo brutos, foram alcançados nesse período. E afetou várias áreas. A medicina avançou bastante. O setor de comunicações, de transportes, vários setores tiveram muitos avanços. E a própria forma de trabalho avançou muito. Tá? Nisso eu evoco um pouco aquela questão quando eu dei aula para vocês sobre as condições de trabalho no Brasil. Aquela questão da falta de direitos do trabalho ter horas extremas de trabalho, etc, etc. Tá tudo aqui ainda, tá tudo aqui ainda. Isso continua. Mas teve inovações no que era produzido, das máquinas usadas, na forma do trabalho. Isso tudo acabou fazendo com que os países envolvidos com essa Revolução Industrial, com essa segunda fase, se enriquecessem. Então, com a segunda Revolução Industrial, a gente começa a falar de um enriquecimento muito forte da Europa. Onde isso aqui vai acontecer? Isso vai acontecer na Europa, mas também nos Estados Unidos e, atrasado, mas está aí junto, no Japão. Todos esses países, durante a segunda Revolução Industrial, vão se enriquecer e vão se industrializar bastante. Só um adendo. Quando a gente estuda esse tema lá no início, a primeira, é só a Inglaterra. Aqui, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha um pouquinho, Estados Unidos, Japão, Noruega, Suécia, uma coisa mais espalhada. Tá tudo bem até aqui? Tô conseguindo entender? Sim. Sim. Tá, show, show. Agora, isso tem a ver pro tema do imperialismo? Totalmente a ver, totalmente a ver. Por quê?
essas atitudes, chamadas do imperialismo, de neocolonialismo, elas serão feitas tendo como objetivo conseguir novas regiões que comprassem os produtos produzidos, mas que também fornecessem matéria-prima para as indústrias. Ou seja, os países da Europa, principalmente a Europa principalmente, que estão se industrializando e estão melhorando suas economias, vão usar muito para isso outras regiões do planeta para se enriquecerem. Basicamente falando. Tá? Nisso, quais serão os alvos dos europeus nessa prática de neocolonialismo? Eles vão focar na Ásia e na África. É daqui que nós temos esse quadro, hoje, atual, de que a África, 99% dela, são ex-colônias europeias. De que boa parte da Ásia passou por uma ocupação ou colonização europeia. É daqui que a gente explica por que a Índia fala inglês. E não fala hindu, não fala tanto hindu. A gente explica por que o Vietnã teve ocupação francesa. De por que o Marrocos fala francês. Coisa assim. Tá? Aqui tá tranquilo com uma pergunta? Tranquilo. Beleza. Posso pagar, gente? Não, calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho, tranquilo, sem problema. Pera aí, rapidinho. Pra mim já foi. Pra mim também, já tirei o print aqui. Show. Pra mim também. Eu não entendi muito bem só essa parte da Ásia e da África. Serão os alvos disso. Eu vou explicar, Tiago. Que eu vou entrar e vou explicar como foi em cada um. Mas Ásia e África serão o alvo. Por quê? Por causa da segunda Revolução Industrial, eles vão procurar regiões para explorar. Eles vão explorar Ásia e África. De formas diferentes, mas serão os alvos deles. Eu lembro que eu estudei alguma coisa disso ano passado. Com certeza. Ah, na minha prova. Alguns estudaram, outros não, mas eu vou dar uns detalhes aqui que eu acho importantes. Estudo por quê? O capítulo 9 fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E isso aqui é importante para entender a Primeira Guerra Mundial. É fundamental. Na verdade, é importante para entender o mundo hoje. Posso pegar? Pode. Sim. Então, essa aqui é a parte em cima. Pois bem. Como eu falei agora há pouco, né? Isso tudo está ligado a um desejo de enriquecimento. Eles queriam se enriquecer. Eles queriam novas regiões que comprassem os produtos industrializados que produzissem e também oferecessem matéria-prima. Se fosse só isso, já estaria ruim, mas não estaria tão ruim assim. Por quê? Porque todo esse rolê de imperialismo, neocolonialismo, teve um forte embasamento, fortíssimo, no racismo científico, e também no irmãozinho, no filhinho, no darwinismo social. Lembra o que é isso aqui? Quando eu falo de racismo científico, estou dizendo que a ciência tinha um pensamento racista. Que a ciência da época dividia o ser humano em raças
mais e menos evoluídas. Darwinismo social é a mesma coisa. Quer dizer que há pessoas que são naturalmente mais ou menos evoluídas. Nisso, quem está no topo da evolução? Claro que vai ser o europeu. Olha que coisa bonita, né? É sempre o mais bonito do rolê. O europeu, com base nisso, se dizia o topo da evolução humana. Que coisa bonita. Então, para o europeu dessa época, africanos e asiáticos, não importa quem fossem, são naturalmente inferiores. Naturalmente inferiores. De forma que, quando eles vão avançar sobre a Ásia e a África para explorá-los, eles vão falar que eles estão tendo uma missão civilizadora. Ou seja, que eles não estão indo explorar. Não estão indo explorar. É que eles são tão bons, tão bonzinhos, que eles estão indo levar a civilização para essa galera. Queiram eles ou não. Por quê? Porque eles são mais evoluídos. Então, lógico que a forma dos europeus de civilização, de viver, é a melhor, é mais evoluída, óbvio. Óbvio. Então eles diziam isso. Estamos indo levar a civilização para esses pobres coitados que não têm civilização. Ah, mas tem lá impérios que existem há 5.000 anos, mas é inferior. Inferior. Tá? E mais ainda, eles vão falar do fardo do homem branco. Olha que coisa bonita, gente. O fardo do homem branco. Qual é o fardo do homem branco? O coitado do homem branco europeu, como ele é naturalmente superior, o fardo dele, o dever dele, coitado, é de fazer isso. É de ajudar os seres inferiores a se desenvolverem, porque coitado do homem branco, né, gente? Coitado do homem branco. Pois é. Sabe o que é mais bonito? Eles até hoje acreditam nisso. É o mais bonito do rolê, tá? Tentar conversar com um português para dizer que, olha, você fez merda no passado, você explorou outros países, normalmente o português não acredita. Ou o francês, ou o inglês, ou etc., porque eles acreditam piamente que levaram o bem para esses povos, levaram a civilização, fizeram certo. Tá? Esse discurso aqui de lição civilizadora e fardo do homem branco existe até hoje e é forte até hoje. Ok? Ok. Sua pergunta? Não, professor. Tranquilo? Ou quase tranquilo? Tá tranquilo. Aí, esse pobre homem branco, o pobre europeu, civilizado, superior a todo mundo, esquerda com a cocada preta, vai, gradativamente, invadir alguns países, invadir alguns territórios, para levar civilização e, de quebra, aproveita e se enriquece. Tá? Tava lá mesmo, então vamos enriquecer. Então eu vou começar falando do pior mesmo. Vou começar falando da África. Vou começar pelo mais pesado logo, vamos embora. Posso pagar aqui? Pode. Tá. Falando da África, vamos dizer que 98% da África, nessa brincadeira, foi colonizada pelos europeus. Apenas 2 lugares conseguiram não ser colonizados. Libéria e Etiópia. A Libéria, ela tinha sido uma colônia americana até pouco tempo.
tinha se tornado independente. E ela contou com o apoio dos Estados Unidos para não ser colonizada. Já a Etiópia conseguiu militarmente derrotar em guerra a Itália, que tentou conquistá-la. A Itália tentou conquistar a Etiópia e não conseguiu porque perdeu na guerra. Então, só eles dois. Os outros, todo o restante, foram colonizados, principalmente por Inglaterra, e França. A França conquistou diversos territórios, dominou diversos reinos e impérios que existiam mais para o norte da África. A Inglaterra vai ter uma atuação mais para o sul e entrando para o meio da África. Outros países vão ter também, claro, outros países vão ter também. Mas os que mais vão conquistar, por guerra mesmo, tá? Não é tipo, chegou, ganhou. Não, é guerra, vão guerrear, etc. Serão Inglaterra e França. Ficou muito marcante, nesse processo aqui da África, uma reunião que os europeus fizeram, chamado Congresso de Berlim. O que foi isso aqui? Esse congresso, que durou 2 anos, ele foi uma reunião entre países europeus que eles, entre si, discutiram e definiram quais seriam as regras que eles deveriam seguir para explorar a África. E não são regras de o que fazer para respeitar a população. Não. Eram regras para simplesmente não comprar briga com outro europeu. Eram regras de como eles iam, cada um, explorar sem se indispor, sem acabar ferindo os interesses de outro país europeu. É nesse Congresso de Berlim que eles vão literalmente desenhar fronteiras das colônias. É por isso que a África ela é toda dividida em linhas. Você olha o mapa da África, muitas vezes é uma linha definida quase como régua. Por quê? Foi nessa divisão colonial do Congresso de Berlim. Foram os europeus que pegaram o mapa e desenharam. Eu quero essa parte aqui. Eu quero essa parte aqui. E nisso, pouco importava o que tinha lá. O Congresso de Berlim seguiu uma ideia de divisão da África com base em recursos que existissem para serem explorados, alguma coisa de interessante. Se no processo eles iriam dividir algum reino no meio, problema. Se no processo colocariam povos inimigos juntos, é a vida. A vida tem disso, né? O importante era dividir bonitinho para que não acontecesse briga entre os europeus, coitados. Comenta aqui? Sim. Sim. A colonização, o imperialismo na África foi bastante forte, por quê? Pela ideia do neocolonialismo, do darwinismo social, os africanos, eles estavam, para muitos, eles eram os menos desenvolvidos dos seres humanos. Para muitos europeus, eles eram dignos de pena, eram sub-humanos. Sim, é esse discurso. Então, muitas vezes, a colonização na África não teve escrúpulo nenhum. Não teve nenhuma dor na consciência de ser brutal. Por quê? Porque eram meros africanos. E nisso,
eu trago o exemplo maravilhoso do Congo belga. O Congo foi uma posse da Bélgica. Tá? Só que, do final do século XIX, acho que 1885, até comecinho do 20, o Congo, que é um território grande até, era posse pessoal do rei belga, do rei Leopoldo II. Era dele, pessoalmente, propriedade privada do rei belga. E o Congo é um lugar com bastante produção de borracha e marfim. Pô, legal. 2 produtos valiosos, né? Borracha e marfim. Então, se o rei Leopoldo II possui pessoalmente o Congo belga, ele vai enriquecer com borracha e marfim. Bonito, bacana. Ele vai explorar o Congo belga para enriquecer com borracha e marfim. Legal. Mas alguém tem que trabalhar para isso, não tem? Tem. Alguém tem que explorar a borracha e marfim. Ele vai contratar trabalhadores? Não. Ele vai pagar para a população que existia, para as pessoas que morassem no Congo. Nossa, eu tô rindo isso. No Congo. Trabalhassem? Vai pagar um salário? Claro que não. São só africanos. Não vale a pena. O Congo belga vai literalmente escravizar a população, toda a população, para trabalho na extração de borracha e de marfim. E para garantir que a população continuasse trabalhando e não tentasse fugir, que continuasse produzindo bem, castigos físicos, mutilações, assassinatos foram demais. Tem aqui uma foto que eu gosto demais, muito dessa foto, que é a foto do Congo belga. Vou compartilhar com vocês. Um dos castigos mais comuns que foram feitos era a mutilação de uma das mãos. Isso foi muito utilizado contra os congolenses. Por punições, qualquer coisa. Punição porque não cumpriu a cota de trabalho, punição porque tentou fugir, punição porque algum parente fez alguma coisa. Eu quero que vocês olhem bem a idade das pessoas na foto. Reparem bem como não tinha escrúpulo nem de usar trabalho infantil, era apenas africanos. Sabe? Para os congolenses, para os belgas, para os europeus, eram meramente africanos. Eram sub-humanos e não havia problema nenhum em você escravizar, não havia problema nenhum em você mutilar, em você matar, porque é apenas africano. A ocupação belga no Congo levou à morte de 10 milhões de pessoas. Nesse processo de escravização, de castigos, de assassinatos. 10 milhões de pessoas morreram em cerca de 60 ou 70 anos de exploração belga no Congo. Muitos chamam de genocídio congolês, porque foi um massacre de verdade. Tem mais fotos, tá? Tem muito mais fotos. Tem fotos de pessoas mortas no chão, tem fotos de famílias belgas com crianças africanas em gaiolas, como se fossem animais de estimação. Foi isso. O Congo belga, a Bélgica merece a medalhinha de ouro de crueldade no imperialismo africano. Medalha de ouro, assim, a meu ver. Não que os outros fossem bonzinhos, não. Nem isso não, tá? Na disputa que a Bélgica venceu. Mas a Inglaterra também. A Inglaterra fez uns... Gente, Inglaterra. Meu Deus.
Pois é. Eu vejo aquela foto ali, eu quase choro. Toda vez. Toda vez, não consigo. Alguma pergunta? Alguém que volte na parte? Ou tá bem marcada? Deu pra entender bem pela foto, né? Uhum. Entender bem a seriedade da coisa. Bom, isso foi questão na África. Repito, como a África era vista como o continente menos evoluído, foi o mais pisado. Na Ásia, a situação não foi assim tão brutal. Na Ásia, tiveram que usar outras artimanhas, mesmo que fossem, assim, pra gente, vista como algo, como posso dizer, ilegal, para conseguirem conquistar e ocupar a Ásia. Ok? Posso pagar? Sim. Beleza. Na Ásia, a gente fala muito, principalmente, de 3 casos. Tá? 3 para resumir, porque teve mais. Por exemplo, a gente não costuma estudar a forma como a França ocupou a região do Vietnã. A gente não pega isso. A gente pega muito Índia, China, Japão. Pegar pela Índia, que foi quem mais sofreu. A Índia se torna, para a Inglaterra, a galinha dos ovos de ouro. Por quê? A Inglaterra, no século XVIII, ela ganha a posse da Índia, praticamente foi. A partir de 1760 alguma coisa, a Índia é na Inglaterra. Mas a Índia, ela se torna um protetorado de uma empresa da Inglaterra. O que é protetorado? Protetorado é quando você, assim, você conquistou um território e você não tira os líderes desse território, mas você comanda esses líderes. Você passa a dominá-los, você passa a mandar neles. A partir do século XVIII, então, a Índia era um protetorado da Companhia das Índias Orientais. Era, em inglês, acho que era East India Company, isso. Uma empresa britânica passou a ter um território grande. E detalhe, quando eu falo de Índia, eu estou falando de muito mais do que a Índia hoje. A Índia, até a dominação britânica, ela era um império antiquíssimo. E equivale ao que hoje é Índia, Paquistão, Bangladesh, Butão. Tem mais. Sri Lanka? Acho também Sri Lanka. Ou seja, o território era muito maior. Era um território muito grande. O que essa bonita dessa companhia maravilhosa fez? Né? Como esse território grande fez parte da Índia, essa companhia maravilhosa começou a tomar muitas terras. Começou a, como posso dizer, destruir produções indianas. O que eu estou dizendo aqui? A Índia, há séculos, produções econômicas, falando de economia, tá? A Índia, há muitos e muitos séculos, era conhecida como um império, um lugar que fazia tecidos muito bons. Muito bons. Maravilhoso tecido da Índia. Nossa, incrível. A Inglaterra conseguiu. Parabéns, Inglaterra.
conseguiu destruir essa produção de títulos indianos de alta qualidade, que era importante para a economia da Índia. E mais ainda, ela não só destruiu, mas obrigou os indianos a importarem tecidos ingleses. Os indianos pagavam mais caro por tecidos de qualidade inferior. Resumindo aqui, a Inglaterra conseguiu causar um fenômeno colossal de aumento da pobreza na Índia. A pobreza indiana aumentou colossalmente. Isso tem reflexo até hoje. Até hoje, a Índia é um país em que alguns grupos que receberam apoio inglês se mantiveram no poder, se mantiveram como ricos. Mas boa parte da população se tornou mais pobre. Se tornou pobre, sabe? E com gradativo aumento de poluição e de um monte de coisa. A Índia tentou se livrar. Ela tentou se livrar da Inglaterra. Ela, durante o momento do século XIX, de 1857 até 59, a Índia começa um movimento para tentar se livrar da Inglaterra, que foi chamado Guerra dos Cipaios. Guerra dos Cipaios. Esse movimento tentou libertar a Índia da Inglaterra, porque era basicamente a população sofrendo. E sofrendo. Esse movimento se espalhou pela Índia praticamente toda, mas foi derrotado. E após esse movimento ser derrotado, a Inglaterra pelo menos se dignou a não fazer mais com que uma empresa privada possuísse a Índia. A Índia passou a ser, agora de verdade, uma colônia mesmo da Inglaterra. Para a Inglaterra se enriquecer. A Rainha Vitória, da Inglaterra, passou a ser imperatriz da Índia. E a Índia começou a ser encarada como a joia da coroa britânica, porque era a colônia que mais fazia enriquecer a Inglaterra. Que se dane a Índia. Beleza até aqui? Beleza. Alguma pergunta até aqui? Não, 42. Tem pergunta. Perguntas? Tranquilo. Posso ir para a China? Tudo para a China, hein? Bom, a China é uma coisa maravilhosa, gente. A China também vai ter envolvimento inglês. Mas o caso da China é uma coisa assim fenomenal de como aconteceu. Fenomenal. Porque a China também era um império muito antigo. E que esse império estava nem aí para os europeus. Estava nem aí há muito tempo. Os europeus, há séculos, tentavam entrar na China, tentavam fazer comércio com ela. E os europeus nem se importavam. Os chineses nem se importavam com os europeus. Para os chineses, os europeus eram inferiores. Inferiores.
É até engraçado como durante um bom tempo, a Inglaterra começou a valorizar muito o chá feito pela China. E a China nem aí para a Inglaterra. Os produtos que a Inglaterra levava para lá para tentar comercializar, a China achava assim, ó, caguei. Isso é pouco. Não tem nem aí para vocês. Então a China teve uma postura muito altiva contra os europeus. A Inglaterra fez. A Inglaterra fez um negocinho, gente, que assim, para conseguir entrar na China, ela fez uma coisinha chamada, você já ouviu falar? É famoso. Tráfico de drogas. A Inglaterra, para conseguir entrar na China e conseguir enriquecer, ela literalmente traficou drogas para dentro da China. Uma droga chamada ópio era usada na China como para fins medicinais, para questão de medicina. Mas é uma droga que causa dependência. Uma dependência muito forte. O que a Inglaterra faz? O ópio era produzido na Índia. O que a Inglaterra faz? A Inglaterra vira traficante. A Inglaterra começa a fazer com que o ópio entre ilegalmente na China, fazendo com que a população chinesa cada vez mais se torne dependente do ópio. Coisa bacana, né? A Inglaterra cria uma crise de saúde pública forte na China. O imperador chinês começa a mandar cartas e mensageiros para a Rainha Vitória para falar, para a Rainha Vitória, pelo menos, ela tem que falar, para, né? Você está me causando um problema de saúde pública enorme. Você está traficando drogas para o meu império. A Inglaterra cagou. Querendo saber. Continuou fazendo. A China, então, revoltada com a situação, ela, em 39, ela acaba apreendendo um carregamento de ópio. Ela consegue interceptar o navio que estava trazendo ópio e apreende esse ópio. Ópio que a Inglaterra vendia na China ilegalmente. Ilegalmente. A China apreende, destrói a carga e expulsa os ingleses. O que a Inglaterra faz com isso? A Inglaterra se fala de vítima. Fui vítima. A China atacou meus comerciantes. Ela atacou meus interesses. Preciso me defender. Então, até 42, vamos ter a chamada Guerra do Ópio. Em que a pobre Inglaterra, vítima da tirania chinesa que não deixava ela traficar drogas para a China, ela teve que se vingar da China com uma guerra. Tadinha Inglaterra. A partir da Guerra do Ópio, que quem perde é a China, a partir de 1942, nós começamos a ter, cada vez mais, um contexto na China em que europeus conseguiram cada vez mais e cada vez mais entrar na China e começar a explorá-la. Uns 50 anos depois, a gente vai ter que outros países europeus já estavam dentro da China e eles basicamente dominavam partes desse território chinês. Por quê? Porque depois da Guerra do Ópio, que meio que abriu a China à força para europeus irem até lá e começarem a comercializar e fazer suas coisas, os movimentos de revolta e rebelião que existiram depois, que tentaram expulsar os europeus, todos foram perdidos, todos foram derrotados. E cada vez que isso era derrotado, os europeus, Inglaterra principalmente, cobrava mais da China, penalizava mais a China.
fazia com que a China fosse mais e mais explorada. Beleza? Beleza. Sim. Tranquilo? Olha, eu nunca vi alguém chamar de tráfico de drogas, o que a Inglaterra fez, mas, gente, é tráfico de drogas. Convenhamos. Ela literalmente passou ópio para dentro da China. Então, eu chamo de tráfico de drogas. Os ingleses que me processem depois. Posso ir pro último? Pode. O último é o mais leve, mas ele é o que conseguiu virar a casaca. O último caso do imperialismo é um caso maravilhoso. Todo do Japão. Qual é o caso do Japão? E o Japão agora ele começa com os Estados Unidos. O que acontece? O Japão ele se isolou. Ele quis se manter isolado para o exterior desde 1603. E se isolou. Falou, não quero saber do exterior, não quero saber. E manteve apenas um porto para fazer comércio com outros povos, outros... enfim. Só isso. Estava lá, me deixa no meu campo. E ficou até 1853. O que aconteceu aqui, Tiago? Aqui, nesse ano bonito, um almirante norte-americano foi até o Japão. Ele parou em frente à capital Edo, atual Tóquio. E uma bela noite, ameaçou. Ou vocês deixam eu entrar para negociar, ou eu bombardeio a cidade toda, a cidade vai ser destruída. Estava lá o cara, com 4 navios da Marinha norte-americana, ameaçando bombardear a capital se o Japão não aceitasse que eles aportassem e fossem recebidos para, né, fazer alguma coisa lá. Então, os Estados Unidos forçou o Japão a se abrir. Daí, durante alguns anos, o Japão vai passar por um período de muita crise interna e de cada vez mais presença de ocidentais, tanto Estados Unidos quanto europeus, que queriam fazer negócios lá e se enriquecer. Foi um período muito ruim na história japonesa, chamado Bakumatsu. Período com muita guerra civil, muitas cidades sendo destruídas, muitas, de extrema instabilidade e exploração por países estrangeiros. O Japão estava sangrando mesmo, estava sangrando. Após esse Bakumatsu, 57, né? Ele só termina nesse ano aqui, 68. Quando um imperador novo, chamado Imperador Meiji, toma o poder e decide colocar ordem na casa. Ele faz a chamada Revolução Meiji. Se enquanto no Bakumatsu, período que vai de 53 a 67, o Japão está instável, está ruim, está com guerra civil, está sofrendo, está sendo explorado, com a Revolução Meiji, o Japão começa a botar ordem na casa. Após esse imperador tomar o poder, o Japão vai fazer uma série de reformas para se modernizar e também se ocidentalizar. Por exemplo, vou apagar aqui. O Japão vai procurar se industrializar com muita rapidez.
ele vai reformar o exército com base em exércitos europeus. Ele vai reformar a política japonesa com base na política europeia. Ele vai investir em educação fortemente. Ele vai investir em meios de transporte, porque era uma coisa que os europeus e americanos estavam fazendo. Por que que o Japão tem muito trem? Porque era uma tendência da segunda revolução industrial. Japão, Europa, Estados Unidos têm muito trem, tem muitos trens, porque eles investiram nisso nesse período. Realmente, né? Eles têm trens pra caramba lá. Exatamente, exatamente. E é desse período aqui. Meios de transporte era uma indústria lucrativa, assim, investir em meios de transporte. Então, investindo muito trem, muito trem. E vão investir também em comunicação, que na época era o telégrafo. Na prática, o Japão conseguiu, a partir desse 68, crescer rápido. E crescer muito, muito, muito mesmo. E o que o Japão fez? Esse crescimento forte do Japão. Ele também virou imperialista. Legal, né? Já que o Japão conseguiu crescer rápido e conseguiu ficar rico, ele aproveitou e estava se enriquecendo, estava ficando poderoso, estava tendo um exército poderoso, e ele começa. Vaga. Foi mal. Bakumatsu. O Japão, durante as primeiras décadas do século XX, até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão será também um país imperialista. O Japão vai passar a conquistar territórios, alguns da China. O Japão vai dominar a Coreia. Toda aquela parte perto do Japão, ele vai passar a cada vez mais invadir e ocupar. Principalmente se forem regiões em que não há presença de europeus. Então o Japão ele meio que conseguiu aprender a lição e aprendeu tudo, até a parte ruim, porque ele começou a também explorar outros lugares para se enriquecer. E tem casos pesados, casos bem pesados. Teve uma situação em que o Japão, na década de 30, em 1933, o Japão ele vai invadir a capital da China, Nanquim. Já é um contexto de quase Segunda Guerra Mundial. No que ele invade Nanquim, em março daquele ano, 33 ou 31, não lembro agora, ele vai massacrar a população. E o que ficou muito marcante foi a quantidade de violência sexual e estupros que foram feitos contra a população feminina da cidade de Nanquim. O imperialismo japonês vai ser muito marcado por casos de violência sexual, exploração sexual e estupros. Há muitos relatos, principalmente da década de 30 e 40, de que lugares que o Japão dominava, as mulheres eram obrigadas a serem prostitutas, eram obrigadas a isso, aquilo, outro. Então, o Japão aprendeu a lição bem até demais sobre como se enriquecer. Ok?
Ok. Uma pergunta? Ok. Bom, é importante entender que essa questão de imperialismo e neocolonialismo, como eu falei mais cedo, até hoje, os europeus acham que fizeram certo. Tá? Eles acham que fizeram o correto, sim, em chegar lá e explorar, porque tinham o discurso de fardo do homem branco, de que eles tinham o dever de fazer aquele sacrifício de ir lá no outro lado do mundo, em outro continente, para, enfim, para se enriquecer. Isso tudo explica por que esses continentes, países, em larga medida, estão na situação que estão hoje, porque isso deixou marcas e problemas que até hoje não se curaram, não foram resolvidos, não conseguiram. Isso criou inimizades assim de décadas. E para o que interessa para a nossa próxima aula, a Primeira Guerra Mundial, que vamos estudar na próxima aula, agora com calma, ela tem como um dos seus motivos os europeus brigando entre si por questões de imperialismo para saber quem é o mais fortinho, quem não é o mais fortinho. Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Alguém quer que eu volte alguma parte? Não. Tá tranquilo mesmo? Entenderam? Professor, tá de boa. Tá, beleza, então. Bom, gente. Deixa eu parar de gravar.